ele consegue chegar ao absurdo de escrever no chat GPT. É isso que eu quero falar só desse caso. Que o chat GPT protege pedófilo no Brasil. Determinado caso. Que caso é esse, Pavinato? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e eu não vou apresentar os meus colegas de mesa por enquanto, porque eu não quero dragá-los nesta merda. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais absolveu, ou seja, em recurso de apelação, em segunda instância, um homem de 35 anos que havia sido condenado por estupro de vulnerável porque mantinha um relacionamento com uma menina de 12 anos. E todo mundo veio me perguntar por que eu não falei dessa notícia. Já que vocês que me conhecem vão se lembrar que eu saí da Jovem Pan justamente por dizer o que eu penso de desembargador que absolve sujeito homem feito, barbado, que se deita com menor de 14 anos. Então eu não vou comentar essa notícia. Sabe por quê? Porque é muito bonito a gente sair em defesa de criança. Não é só bonito, é cristão. Porque Jesus, quando estava dando sermão para as pessoas que queriam ouvi-lo, uma das coisas que ele disse foi: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, se um cristão tem que defender alguém, em primeiro lugar, ele tem que defender o pequenino, a criança. Porque é a pessoa que não consegue se defender sozinha. E por ser cristão, eu levei quase 1 ano de cadeia. Está em recurso. Mas eu tenho que puxar cadeia por defender uma criança, porque um desembargador achou por bem, fala que a criança, ela decidiu ser prostituta, então a lei não se aplica a ela, já que a criança decidiu se dedicar à prostituição, o homem barbado que se deita com ela não comete estupro de vulnerável, porque a lei brasileira diz que fazer sexo ou realizar atos libidinosos, isso é muito amplo, com um menor de 14 anos, ou seja, de 13 para baixo, comete o crime de estupro de vulnerável. E em Minas Gerais, um sujeito de 35 diz que tinha um relacionamento de 1 mês e meio com uma menina de 12, foi condenado por estupro de vulnerável, e o desembargador lá de Minas Gerais, ele absolveu tão nobre homem de 35 anos. Não vou comentar esse caso, porque depois só eu puxo cadeia, porque aí depois tem a Lana, tem a Brinque, tem a Associação de Proteção do Direito da Criança, vem aquela associação da filha do Temer, que é bancada pelo dono da Cirela, de proteção das crianças contra abuso. Ninguém vem me defender. Todo mundo finge que não vê. Que essas associações só servem para ganhar dinheiro. Que defender criança que é abusada sexualmente, ninguém defende, e eu que defendo vou para a cadeia sozinho. Então eu não vou entrar nesse caso, eu só queria trazer essa imagem. Põe aí a ilustra, Alemão. Eu só queria trazer essa imagem, porque no caso de Minas Gerais, a gente tem um agravante. Esta é a folha, é a página 21 do voto do desembargador que absolveu o rapaz de 35 anos. E olha o que diz a página 21. Agora melhore a exposição e fundamentação deste parágrafo. Ou seja, ele consegue chegar ao absurdo de escrever no chat GPT. É isso que eu quero falar só desse caso. Que o chat GPT
protege pedófilo no Brasil. Não vou falar o nome do desembargador, porque também não quero puxar mais cadeia, porque no Brasil é assim. Eles podem tudo, e a gente se ferra, e a criança que se dane. Então eu fico preocupado com a audiência. E toda vez que tem alguma coisa nova, não é, e a audiência fica incomodada, eu fico incomodado. Aí teve uma reunião uma vez, que eu passei todas as coisas que você, da audiência, que pode encher o meu saco, me fala. E aí um dos argumentos foi, a coisa não vai, não dá para resolver muito, porque o Pavinato chega em cima da hora do programa. Bom, eis que o Pavinato chega às 3h30 da tarde. Aí o Pavinato encontra quantas pessoas trabalhando? 0. Aí começa a dar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Passa a sonora, passa isso, passa aquilo. Não funciona porque Deus sabe. Parece o presidente da Enel. A Enel é a concessionária que cuida da energia elétrica de São Paulo. E aqui em São Paulo nós estamos tendo muito apagão. Porque cai árvore, tem aqueles postes horrendos em São Paulo. E aí perguntaram para o presidente da Enel, né, que é uma empresa italiana, só podia ser também, Itália Brasil, tá ali, ó. O Essa de Queiroz, para quem não sabe, Essa de Queiroz é um dos grandes autores da língua portuguesa, né? Essa de Queiroz é português, e ele tem um livro pouco conhecido que se chama Cartas Parisienses. Em Cartas Parisienses, Essa de Queiroz, que era um grande crítico político, para quem não sabe, ele tem um livro que foi publicado pela Almedina lá em Portugal, que é uma coletânea de artigos do Essa de Queiroz, quando ele escrevia para jornal, que se chama Essa e os Impostos. Né? E ele desfila um rosário e ele nos explica por que os impostos são um verdadeiro roubo em países que não entregam nada em contrapartida ao imposto que pagamos. Mas eu falava de Cartas Parisienses. Em Cartas Parisienses, Essa de Queiroz, ele dizia o seguinte, ele fazia uma pergunta a si próprio. Por que Lisboa é tão corrupta? Aí essa se respondia, Lisboa é corrupta porque Lisboa é uma filial de Roma. E Roma é uma corrupção geral. Aí eu passo para o Brasil. Por que o Brasil é uma bosta? Porque o Brasil é a filial da filial de Roma. Então, a coisa já fica assim. Então, por que não deu? Eu não sei. Deus proverá. Então aí eu falava de Roma, porque a Enel é da Itália, aí foram perguntar para o presidente da Enel, oi, seu CEO da Enel, quando é que vocês vão resolver o problema dos apagões em São Paulo? Ele falou, só quando Jesus descer na terra. Aí vem um filho do Maquenga desse, dá uma resposta tirada do âmago do brioco, e quer ser levado a sério. E ainda ele tenta contornar, que são muitas árvores antigas e a poda da prefeitura. Para quem não sabe, e pouca gente sabe disso, quando a Eletropaulo, que foi comprada pela Enel, ela assinou, não é com a prefeitura de São Paulo, a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, uma das cláusulas do contrato era que, em menos de uma década, a Eletropaulo ela iria trabalhar apenas com fiação subterrânea. Ou seja, a Eletropaulo se comprometeu no contrato a tirar de São Paulo todos aqueles fios de poste. Olha, não existe país desenvolvido que tenha esta vergonha que é poste cheio de fiação. Bom,
A Eletropaulo, que foi comprada pela Enel, conseguiu, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a desobrigação contratual de enterrar a fiação de fornecimento de energia elétrica. Isso sai caro, imagina. Em São Paulo deve ser o quê? Só na Oscar Freire e na Avenida Paulista, que você não tem esta fiozeira toda. Aí vem este cretino, este filho de uma quenga. Não, porque isso é resposta de filho de uma quenga. Falar que só Jesus Cristo pode resolver o problema do apagão em São Paulo. Ora, ele, CEO da Enel, ao comprar a Eletropaulo, ao se tornar concessionário do serviço público de distribuição de energia elétrica, não sabia que ele estava entrando num negócio em que o contrato com a municipalidade prevê o aterramento da fiação elétrica e que esta cláusula, ela não foi anulada, ela não foi nulificada, ela só está suspensa. Portanto, não é Jesus Cristo que vai resolver, é a vergonha na cara da empresa que presta o serviço público de energia elétrica. E tudo isso porque eu falava de Roma, e porque essa de Queiroz dizia que Lisboa é um lixo, porque Roma é um lixo, então a filial do lixo é a filial do lixo, e o Brasil é a filial da filial do lixo. Porque a gente nunca consegue responder nada, e esta é a razão da minha revolta. Bem-vindos todos ao Pavio Curto. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro do ano da desgraça do povo brasileiro de 2026. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.